Vamos pensar na seguinte situação. Duas pessoas estão dentro do mesmo ônibus e as duas pessoas estão indo do ponto A ao ponto B. Vão fazer essa viagem. Porém, uma dessas pessoas está muito tranquila, ela está ali só viajando, ouvindo música, tranquila ali, passando o tempo. Já a segunda pessoa, ela tem um compromisso e ela está atrasada, né? Ela está atrasada, então possivelmente a primeira pessoa vai estar lá relaxada, vai ter uma sensação, que é uma coisa que às vezes a gente escuta muito na clínica, que é o paciente falar, nossa, eu nem percebi o tempo passar. Já a segunda pessoa, que vai estar preocupada, normalmente vai ficar olhando o relógio para ver se vai ficar fazendo o cálculo para ver se está tempo, e o ônibus não anda, ele está sempre lento, vai ficar culpando o motorista, enfim. O tempo, né, que cada uma dessas pessoas teve do ponto A ao ponto B para chegar até o ponto B foi o mesmo. Mas ao mesmo tempo, se você for entrevistar elas, possivelmente elas vão relatar que um teve o tempo muito mais rápido e o outro tempo se arrastou. Quer dizer, a gente tem aqui uma certa desencontro entre uma ideia de um tempo, que eu vou chamar de tempo da experiência, um tempo psicológico, e um outro tempo que eu vou chamar de tempo natural, pode ser o tempo cronológico. Por quê? Esse tempo natural eu chamo assim porque ele é um tempo externo a nós. É um tempo que está relacionado aos movimentos dos astros, dos planetas, o movimento que a Terra faz em torno do Sol ou em torno de si mesmo. É aquele tempo medido pelo relógio, em que, por exemplo, cada minuto ele vai ser igual ao outro, não há um minuto que é maior ou menor do que o outro, o minuto 1 é igual ao minuto 2 e assim por diante. É um tempo que ele é sequencial, né? O 1 vem antes do 2 e o 3 vem depois do 2 e assim por diante, né? E é um tempo, como eu falei, que é externo a nós e nós não podemos fazer nada em relação a ele. Ele vai correr, é aquilo, se a gente virar a ampulheta, nada que você faça que vá impedir a ampulheta de cair o seu tempo que está medido ali. Porque assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nesse tempo cronológico, a noção de passado, presente e futuro está muito bem definido. Por exemplo, o presente é isso que a gente está vivendo, né? E a cada ação que a gente faz, a gente vai deixando, a cada passo que a gente deixa de nós um passado, que vai ser uma história linear, né? Que a gente vai pensar nos elementos, vai montar a nossa própria história. Ontem eu acordei, comi isso, isso, isso. Anteontem eu acordei, estudei isso, isso, isso e assim por diante. E o futuro é aquele local que a gente se direciona do presente para ir formando esse passado. Ou seja, há uma linha que a gente vai seguindo e tudo bem. Essa é a noção, né, que o tempo cronológico coloca. Mas quando a gente vai pensar nesse tempo da experiência, ele não funciona assim, né? Como é que eu penso essa dinâmica do tempo, né? Que esse tempo, na verdade, é um tempo que é o tempo do passado e não é o tempo do presente. Olha que coisa louca. Por quê? Porque o presente, que é esse tempo da ação, é esse momento que eu estou falando e você está escutando, ele está sempre deixando de ser o tempo todo. Não sei se vocês percebem. Quando você tenta capturar ele, já foi. Ele escapole. Ele é o tempo que deixa de ser o tempo todo. Ele não é o tempo em si, pois ele deixa de ser. O tempo, que é o passado, por quê? Porque é ele que vai conservar cada um desses presentes junto com esse próprio presente que a gente está vivenciando. Ficou confuso? Vamos lá. Vamos pensar nas palavras que eu estou falando aqui. Quando eu for usar uma palavra, cadeira, essa palavra estou usando do meu passado para recolher essa palavra, e essa palavra que eu estou recolhendo, eu vou trazer ela para esse presente e vou me utilizar dela nesse presente, né? Então tudo que eu faço no presente, eu faço recolhendo esse conteúdo que está dentro do passado, que a gente pode também chamar de memória, que está dentro da memória, né? Então, quando eu falo cadeira, eu vou falar a cadeira, eu vou trazer essa palavra, e quem estiver ouvindo, isso vai se relacionar com essa imagem que vem do passado, que não é só cadeira, é a cadeira, é a lembrança que você teve da cadeira, são as experiências que você teve com a cadeira, o tipo de cadeira que você teve, vou lembrar da minha avó com a cadeira que eu sentava, enfim. Você vai estar se relacionando com esses elementos do passado
dentro desse presente, porque se o presente é o tempo que passa, né, eu estou nesse presente e passo para o outro, quem proporciona essa passagem é o tempo do passado. Então o tempo em si é esse tempo da memória, o tempo do passado. O presente é um tempo, mas é um tempo da ação. Quem dá consistência ao presente é o passado. E é interessante porque para você, por exemplo, quando eu falei de cadeira, né, para você lidar com todos esses elementos que eu trouxe, né, a cadeira, a avó, a cor da cadeira, você precisa que haja um intervalo entre o momento em que você escuta, o momento em que você lida com determinado estímulo e uma certa resposta que você dá. Entre esse instante, né, esse instante de ver, ou esse instante de receber, ou esse instante anterior à ação e à ação, há um intervalo. Por exemplo, se alguém me fizer uma pergunta, por que eu estudo psicanálise? Essa resposta eu vou ouvir e vai ter um intervalo, que é esse tempo, esse intervalo, né, do que eu vou pensar para poder formular essa resposta. Então, a capacidade da gente de pensar, de refletir, de lidar com a experiência, com os nossos afetos, exige esse intervalo entre o estímulo e a resposta. E a forma de a gente poder lidar com esse passado, com esse conteúdo que vai dar essa consistência, também exige esse tempo distendido, não é? E aí o que acontece? Quando a gente pensa que esse tempo, na verdade, não existe, só existe o tempo cronológico, o tempo da natureza, a gente tende a pensar que o tempo é aquela medida entre você fazer algo e terminar, começar e terminar, né? O que eu estou falando? Vou dar um exemplo. Se eu pedir para uma pessoa datilografar um texto de 50 palavras, essa pessoa como consegue prever quanto tempo que ela vai levar? Porque ela sabe, eu digito, sei lá, 10 palavras a cada, vou falar assim, a cada 5 segundos, então 50 palavras você vai ter um tempo. Porém, se eu pedir para você criar algo, dar uma resposta para uma questão, inventar alguma coisa, esse tempo você não consegue prever. Você não consegue dizer que em 10 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1 semana você vai conseguir dar essa resposta. Porque você vai precisar de um tempo do qual você se relaciona com esse tempo que eu estou chamando aqui da experiência, mas pode ser um tempo psíquico, um tempo da nossa mente. Para você poder se relacionar, você precisa parar, né? Você precisa parar exatamente para poder se escutar, se ouvir, se relacionar com essa experiência. E aí o que a ideologia, né, dá resposta às exigências do capitalismo, ela vai querer que você pare o mínimo possível, que você consiga responder mais coisas num tempo mais curto, consumir mais coisas num tempo mais curto. Como o desenvolvimento da arquitetura em torno dos aplicativos, seja de redes sociais ou de compras, buscam acelerar o processo em que você toma sua ação. Se você, já estou falando que há um momento um instante de ver, né, e um momento para você concluir, para você tomar essa ação, então todo saber, né, toda a tecnologia que está ligada ao interesse dessa ideologia, ela vai reduzindo cada vez mais esse intervalo ao mínimo possível. E dentro desse intervalo está a nossa experiência, está a forma da gente lidar, por exemplo, com o outro, a forma da gente lidar com a diferença, a forma da gente fazer pensamento crítico e lidar com as nossas experiências. Por isso que lá em 33 e depois em 36, se eu não me engano, o Walter Benjamin vai falar que a experiência está em baixa, porque o tempo, esse tempo distendido, ele vai cada vez mais pela técnica se reduzindo, ou seja, pensar pura e simplesmente no tempo cronológico, como se fosse esse tempo, de quanto tempo tem esse vídeo, pensar nesse tempo, ele não responde necessariamente
a essa dinâmica dessa experiência. E qual é o resultado, né, dessa perda desse tempo, né, desse intervalo? O resultado é que essa experiência, essa dinâmica, ela está relacionada a, eu vou chamar de mediação que a gente tem na nossa vida psíquica, entre os estímulos que chegam e a forma como a gente dá a resposta, a uma dimensão, o Freud chama de uma dimensão traumática. O que eu estou querendo dizer? Se você reduz isso, essa camada ela vai também se reduzindo, e a relação com o estímulo acaba sendo uma relação em que vai faltar exatamente aquilo que a gente vê, pelo menos eu vejo como um sintoma muito próprio do nosso tempo. Vão faltar palavras, vão faltar formas de dizer sobre o nosso sofrimento. Na verdade, não é que vão faltar palavras, mas vão faltar palavras propriamente de cada um. Vai estar todo mundo cheio de palavras que não dizem nada sobre cada um de nós. Por exemplo, vão ter diagnósticos, por exemplo, TDAH, que não vai falar nada sobre a história daquela pessoa que tem TDAH. Não vai falar nada, só vai dar uma resposta que é: eu tenho TDAH, então há um saber que vai falar o que isso deve ser feito, né? E eu vou seguir esse saber, e aí vou resolver meu problema, e acabou. Quer dizer, toda a história dessa pessoa, toda a forma como você se relaciona com o entorno, isso daí é eliminado. Eliminado porque para você poder lidar com isso é necessário dar uma pausa, uma parada temporal, digamos assim, que você possa vivenciar essa experiência, né? Você possa, por exemplo, você nomear esse teu sofrimento, você dá nomes, você dá roteiros, destinos, né? E aí eu, né, dentro dessa visão do tempo, eu entendo que a análise, né, o processo analítico que cada um vai passar, vai produzir, na verdade, tem um dos objetivos, é retomar esse tempo da experiência para cada uma das pessoas. Para você falar, você precisa de tempo. Para você ouvir, você precisa de tempo, né? E tempo, não é tempo do relógio, porque você pode ficar 5 horas ouvindo e não ouvir nada, né? É o intervalo entre esse momento em que a experiência se estabelece. Sem experiência, a gente sofre pra caramba. E aí, né, uma marca desse sofrimento, dessa falta de palavra, né, é a dor, é o vazio. Se antes, e isso é uma análise que o Joel Birman faz, era da ordem de um conflito, de uma culpa, do será se eu deveria fazer ou não deveria fazer, o que eu fiz de errado. O que se escuta muito é: me diga o que fazer, eu não sei o que fazer, eu estou vazio, eu não tenho sentido, né? Recentemente eu li um texto da Colette Soler que ela vai falar que o que dá sentido para a vida, isso numa visão psicanalítica, é o desejo, e você não consegue se relacionar com o seu desejo sem um tempo necessário que faça esse desejo se possibilitar. Então o tempo, ele é fundamental, não o tempo do relógio, mas o tempo da experiência. Não estou falando que o tempo do relógio não é importante, ele é fundamental. Por não respeitar o tempo do relógio e querer respeitar o tempo da experiência, ontem eu queimei um monte de torradas que eu botei no forno. Então o tempo do relógio, né, o tempo da natureza, ele é importante para várias ações, para vários estudos, mas o que eu vejo na atualidade é a eliminação do horizonte desse tempo da experiência. E o que sobra é uma experiência de um presente absoluto, né? Porque não há mais esse passado da memória, pessoas sem memória, pessoas sem histórias próprias, que só agem e repetem suas ações sem que consiga sentir que está produzindo alguma coisa. É uma reflexão longa, eu poderia ir um pouco mais adiante, mas eu quero, para início, só colocar essas palavras aqui. Espero ajudar vocês na reflexão. Qualquer coisa, em momentos, gravo vídeos ou textos específicos sobre alguns pontos que eu coloquei aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem bem e até a próxima.